Amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia TV na internet, estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. No Agropapo você já sabe, você acompanha justamente o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, o agronegócio. E no Agropapo você acompanha N temas relacionados ao setor, não só questões políticas, econômicas, de sustentabilidade, meio ambiente, mas também todo o universo aí de temas em relação ao agronegócio ligados, por exemplo, a entretenimento, saúde, nutrição, boa alimentação, moda também, enfim. E nesta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, nós vamos tratar aí justamente de saúde e boa alimentação. E tendo como gancho justamente uma corrida que vai ter aqui na cidade de São Paulo no próximo dia 15 de outubro, que é a Corrida do Trigo. O Paulão aí da nossa técnica vai colocar aí o folder eletrônico aí da corrida para vocês poderem observar e vai tratar justamente aí, ó, tá aparecendo aí na sua telinha o folder eletrônico, 15 de outubro, no centro histórico aqui da cidade de São Paulo, a Corrida do Trigo. E para a gente utilizar esse gancho, falar aí de uma das mais importantes culturas agrícolas do país e também falar de saúde e boa alimentação, nós vamos conversar aqui hoje com a Beatriz Botecchio, que ela é nutricionista, enfim, e consultora em nutrição, o nome é grande, Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados, a ABIMAP, que é uma das entidades aí, apoiadoras, organizadoras da Corrida do Trigo. Beatriz, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, Beatriz. Prazer. É o meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Bom, quero começar contigo aí justamente tratando aí até do slogan aí da Corrida do Trigo, que trigo é saúde, trigo é energia, é isso? Isso mesmo. Trigo é carboidrato, né? Carboidrato é o principal nutriente da nossa alimentação. Se a gente for pensar em cerca de 60% dos nutrientes da nossa alimentação e da energia deve vir do carboidrato. Então, quando a gente pensa em corrida, o principal nutriente para um praticante de atividade física como a corrida é o carboidrato. Tá. Para ter energia para o músculo funcionar, para poder chegar no seu objetivo final. Tá, essa é a grande relevância aí dos carboidratos para a dieta dos atletas, né? Isso, né? Ele tem um papel fundamental, né? Sem o carboidrato na dosagem certa, talvez eles não cheguem ao destino com energia, disposição ou com o objetivo aí do atleta de ganho ou de colocação para a corrida e o exercício. Tá, e quais são, vamos dizer assim, os alimentos mais recomendados para o consumo que tenham carboidratos antes de uma boa atividade física, como uma corrida? Como a corrida, né? Os alimentos com carboidratos são os alimentos feitos com farinha de trigo, tá? Então, a gente tem que pensar no macarrão, pensar no pão, no biscoito, nas bolachas e outros carboidratos que a alimentação também oferece, né? Vindo dos tubérculos como a batata, o arroz. Mas quando a gente fala, por exemplo, para um praticante de atividade física, no dia anterior de uma corrida, é muito comum a gente prescrever uma porção de macarrão, que é um carboidrato de uma digestão mais lenta, uma digestão fácil de ser feita. Então, o atleta vai conseguir estocar energia para o próximo dia e ter aí um bom desempenho durante o exercício. Tá. E no pós-corrida, na pós-atividade física, o que é recomendado? É interessante a gente pensar que o carboidrato ele entra até durante a corrida, tá? Mas aí ele entra de uma forma mais líquida ou através de um isotônico, ou através de um gel de energia com carboidrato, como a maltodestrina, entre outros. Mas no pós-exercício a gente fala a importância da reposição do carboidrato que foi gasto do nosso corpo, principalmente pelos músculos, tá? Então, no pós-exercício é muito interessante eu associar um pão com alguma outra proteína, como a gente pode colocar um pão recheado com um atum, um frango, ou pensar no macarrão, também com uma porção completa, um prato completo, equilibrado como o macarrão, junto com uma porção de proteína, porque a proteína também é interessante nesse momento da corrida e ela só vai fazer o seu papel de repor músculo se tiver carboidrato. Então, você vê o quanto que a combinação dos nutrientes são importantes nesse pós-treino. E também a reposição de micro-organismos através das saladas, das frutas, dos sucos, que também são importantes aí para esse atleta.
Por favor. Então, uma recolocação de energia no pós-exercício é fundamental. Ah, Beatriz, eu estou sem tempo, eu não vou conseguir fazer uma refeição. Então, uma bolacha, um biscoito, ele também é um repositor de energia rápido aí para esse praticante de atividade física. Muito bem. Bom, a gente está falando aqui muito bem de saúde, alimentação, boa nutrição. E você, obviamente, como nutricionista, especialista, Beatriz, o que você pode dizer justamente sobre toda essa questão que envolve as dietas sem glúten e tudo mais? Qual que é o diagnóstico que você, como especialista, pode apresentar para nós? Olha, recentemente eu tive num congresso da ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, e teve uma especialista falando justamente desse tema. A dieta sem glúten, ela é indicada para uma população específica, tá? Que cerca de 1% da população que tem a doença celíaca. No caso da doença celíaca, sim, a gente tem que retirar o glúten da dieta. O glúten é uma proteína presente no trigo, porque senão a pessoa vai ter consequência. Mas isso representa 1% da população. Essa especialista também colocou várias outras hipóteses. Ah, retirada de glúten emagrece? Cientificamente não tem comprovação, ela colocou isso muito claro. Dieta sem glúten vai ajudar a ter uma qualidade de vida maior, controle de doenças crônicas? Também não tem comprovação científica. Então, a dieta sem glúten, ela é específica para uma população. Para a população em geral, que busca qualidade de vida, que busca controle de peso, busca um bem-estar, a gente precisa realmente manter uma alimentação equilibrada. Isso inclui os alimentos derivados do trigo, como pão, macarrão, biscoitos, entre outros carboidratos também, associado com as proteínas saudáveis, os vegetais, porque é esse equilíbrio da alimentação que vai ajudar a pessoa a manter esse bem-estar. E não uma dieta em que busca um pouco mais de radicalismo, como a tirada dos carboidratos ou a dieta sem glúten. Tá? Então, eu estou muito segura que cientificamente não tem comprovação no ponto de vista de emagrecimento essas dietas sem glúten. Legal, bacana. Bom, a gente está terminando o primeiro bloco, aí no segundo bloco eu quero explorar um pouco mais justamente essa questão aí. Vamos falar, por exemplo, aí de lactose um pouco, acho que é legal a gente abordar esse assunto. Sim. Alimentos integrais, enfim, qual que é aí a base científica para o consumo disso daí, ok? Ok, obrigada. Muito bem, você está acompanhando o Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na Altivia TV da internet. Quero convidar a todos aí, os web telespectadores, a acompanhar o Agropapo nas redes sociais. Curta a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo, do qual até estamos fazendo a transmissão ao vivo aí na live do Facebook dessa boa conversa com a Beatriz Botecchio. Bom, o Agropapo também está presente no Twitter, o nosso perfil é @agro_papo, e também no Google+, Google+, e LinkedIn. E se você quiser rever este e outros programas, basta acessar o canal oficial da Altivia no YouTube ou ainda o canal oficial do Agropapo, que é youtube.com/agropapo. Bom, vamos ao intervalo desta edição e voltamos já já. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Muito bem, e voltamos com o Agropapo, seu talk show
digital do novo agronegócio aqui na Altivia, TV da internet. Antes de continuarmos aqui a nossa boa conversa com a Beatriz Botec, nutricionista, consultora em nutrição da Abimap, quero mais uma vez aí reiterar a chamadinha do TI Brasil, evento do qual o Agropapo é parceiro oficial de mídia, que vai acontecer no começo de 2018 na cidade de São Paulo, justamente tratando de todo o universo da agricultura digital, da tecnologia da informação aplicada ao agronegócio. Mais informações aí na sua telinha, aí no folder eletrônico do evento. Beatriz, a gente falou bem aí sobre saúde, boa alimentação e toda essa questão aí da dieta sem glúten no primeiro bloco. Eu quero explorar contigo agora. E os alimentos integrais? Eles vêm avançando aí dentro da preferência do consumidor, enfim, qual que é o seu diagnóstico, opinião sobre eles em relação à saúde? Sim, os produtos integrais vêm crescendo muitos lançamentos nesse perfil, a indústria vem investindo bastante, o que é muito positivo para o consumidor, porque o produto integral é aquele que é fonte de fibra ou que contém a farinha integral na sua composição ou contém grãos, casca, entre outros. E ele tem um papel importante por ser fonte de fibra na nossa saúde e é comprovado cientificamente que o consumo adequado de fibra pela população, que deveria ser em torno de 25 gramas, que é difícil de alcançar, né? Se a gente for pensar, grande parte da população não alcança, ela é fundamental na prevenção de doenças crônicas como doenças do coração, como diabetes, o controle da pressão alta, da própria obesidade. Um papel importante no intestino também, a saúde intestinal, ela é dependente da fibra e manter um intestino saudável é manter o equilíbrio do nosso corpo como um todo, né? E ela tem aí um papel fundamental também em auxiliar a saciedade, que é um ponto importante no controle de peso, tá? A saciedade, todos nós buscamos para ajudar nessa luta contra o controle de peso, e quanto mais alimentos fontes de fibras na minha alimentação, mais saciado eu vou ficar, né? Tá. Então, eu tenho um pão integral no meu café da manhã, eu tenho um macarrão integral, ou eu tenho um macarrão comum, associado de outros vegetais, que ajuda a incluir as fibras dos vegetais, eu colocar um biscoito, de preferência o biscoito integral, mesmo que ele seja doce, é muito interessante a introdução dessas fibras aí na nossa alimentação como um todo. Muito mais importante do que eu pensar numa dieta sem glúten. Perfeito. Né? E essas dietas também que são à base, por exemplo, somente de proteína, existe fundamento científico nisso? Trazem riscos à saúde? Como é que funciona? As dietas sem proteínas, elas são modas desde a década de 70, tá. né? A gente pensa em Dr. Act, nos 70, 80, entrou com essa dieta no mercado. É uma dieta em que exclui totalmente os carboidratos da alimentação, eu só fico com alimentos fontes de proteína e, consequentemente, fontes de gordura animal, porque eu acabo aumentando a quantidade de gordura saturada, o que já cientificamente não é positivo, comprovado não é positivo para a saúde do coração, né? E a retirada do carboidrato a médio e longo prazo, primeiro ela traz sintomas físicos, irritabilidades, indisposição, ela prejudica muito o período, a ausência de carboidrato deixa a mulher mais irritada no período pré-menstrual, por exemplo. Então, eu já sinto esse impacto físico da retirada do carboidrato, isso a curto prazo. A médio e longo prazo, eu tenho um impacto na minha saúde como um todo pela retirada do carboidrato, porque muito importante a gente reforçar que, por exemplo, o nosso cérebro ele não funciona sem a presença da glicose, que é o derivado do carboidrato, né? Então, ele começa a utilizar outros mecanismos para poder funcionar. E essas substâncias que ele utiliza, que vêm do derivado da quebra da gordura, elas não são substâncias positivas para o cérebro. Então, longo prazo pode prejudicar a parte da cognição também. Tá. E sem dizer que é um desequilíbrio. Quando a gente fala de alimentação saudável, quando a gente fala, por exemplo, do Guia Alimentar da População Brasileira, que é um guia do Ministério da Saúde, ele deixa muito claro que é muito mais importante a gente pensar o porquê a gente come do que o que a gente come. A gente tem um pouco mais de conexão com essa comida, com esse alimento, para que eu consiga ter uma vida mais saudável. E não é as retiradas radicais de um alimento que vai me ajudar a manter o equilíbrio. Em especial o carboidrato, que ele se torna um vilão, sendo que ele é o principal nutriente da nossa alimentação. Então, também é uma dicotomia muito grande, né? Então, o consumo equilibrado desse carboidrato ao longo do dia vai trazer sintomas positivos para a nossa saúde, não negativos, né? Tá. E dentro do contexto da boa alimentação, a regra de se comer aí, vamos dizer assim, de maneira mais diluída durante o dia é a recomendação, né? É a
recomendação de muitos anos, né? Hoje existe uma ciência estudando um pouco mais essa reconexão com o nosso corpo, então a gente fala muito da gente ter um mecanismo de identificar fome e saciedade. Então, se eu começar a respeitar o meu corpo, respeitar o meu sinal de fome, eu vou comer na hora que eu realmente preciso e eu vou parar de comer na hora que eu preciso se eu me conectar com essa saciedade. Então, eu costumo falar muito para os meus pacientes de que o comer de 3 em 3 horas, ela não deveria ser uma regra imposta, ela deveria ser uma conexão com o meu corpo. Então, eu tomei café da manhã, eu comi a quantidade que eu precisava, eu consegui identificar comendo de uma forma mais tranquila, me conectando um pouco mais da comida com essa saciedade, a fome vai vir daqui 2, 3 horas. Eu vou comer novamente e eu vou respeitar o meu corpo, diluindo mais as refeições ao longo do dia. Porque o que a gente faz? A gente nega a fome e fica com fome, chega na hora do almoço, a gente tem um desequilíbrio na quantidade que a gente come. Então, por isso que é importante essa conexão com a relação de fome e saciedade. Né? Tá, e pegando o gancho na tua resposta, essas dietas, vamos dizer assim, intermitentes, que estão um pouco na moda aí, trazem riscos à saúde, então. Trazem principalmente de conexão com o meu próprio corpo. Né? Imagina a gente ficar 12, 11 horas em jejum. Isso é sustentável a longo prazo? Isso é uma situação que me traz bem-estar, que me traz disposição para eu desenvolver as atividades do dia a dia? Tá? É o emagrecimento a qualquer custo, né? Prejudicando uma máquina que funciona perfeita, que se a gente se conectasse com essa máquina, a gente conseguiria um resultado mais positivo do que a gente ficar fazendo situações tão radicais, né? Então, assim, a gente já tem o maior jejum do nosso dia, é o jejum noturno, e aí as pessoas já aumentam esse jejum e vão até o almoço, né? As técnicas do jejum intermitente acabam ocorrendo dessa forma. E isso pode prejudicar principalmente a questão hormonal do nosso corpo, a liberação de hormônios, e traz um desequilíbrio que não é muito positivo, né? Muito bem, minha cara. Bom, já é um grande bordão e chavão aqui do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero mais uma vez reiterar nossos agradecimentos da sua presença aqui, essas informações esclarecedoras aí sobre boa nutrição e saúde, alimentação. E o espaço está aberto aí para você voltar mais vezes, ok? Obrigado pelo convite. Muito bem, obrigado. Até mais, obrigado. Muito bem, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.